Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Fonseca, estou aqui comigo o Diego Felipe, ele é agrônomo, engenheiro agrônomo. A gente está fazendo esse vídeo para vocês hoje para trazer uma explicação e uma conexão com o que vem acontecendo na guerra ali da Rússia e da Ucrânia, essa relação com as commodities, o que isso afeta no Brasil, não só o preço de commodities, assim, de mercado financeiro, de economia falando, mas o lado também dos produtores, o próprio Diego que trabalha diretamente com eles, como afeta o lado da nossa produção, valendo lembrar que o Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo, principalmente de grãos, então o Diego vai trazer a experiência, trazer o que está acontecendo lá com os fazendeiros, os produtores, como isso afeta eles e como isso vai chegar nos consumidores finais, que somos nós que consumimos essas commodities aqui no Brasil e também internacional. Não é isso aí, Diego? Isso. Bom, pessoal, olá todo mundo. Como o Andrew já apresentou, eu me chamo Diego Felipe, eu sou agrônomo, eu trabalho atualmente no ramo, né, no ramo agrícola, no ramo principalmente de commodities, do café, mas a gente tem uma vasta experiência aí já nessa área. Tem muitos conhecidos também, produtores, amigos que trabalham no campo, então hoje eu já tenho uma bagagem aí para estar abordando esse tema com vocês e estar trazendo essas novidades que está deixando todo mundo muito aflito, inseguro, já tem gerado muito pânico, né, André? O pessoal já preocupado com o aumento de alimento no mercado, como que vai ser, como que vai se dar esse aumento, já tem a questão da logística, então a gente vai abordar isso aí tudo. Exatamente. E para começar, né, para o pessoal entender uma das formas que a Rússia viu se preparando para esse momento de guerra, assim, né? Tipo, o pessoal brinca muito e fala assim, cara, o jogo de xadrez russo, enquanto o lado de cá, que é o Ocidente, está jogando damas. A Rússia, Uhum. ela começou, né, podemos chamar de escalada de preparação, ali por volta de 2016, quando a Rússia começou a aumentar a sua reserva de ouro. Então, assim, uma Sim, reserva de proteção que todo país tem ali como para inflação, ou uma proteção para no futuro ter necessidade, vende o ouro para poder se resguardar. Então, a Rússia começou a fazer essa proteção ali por quê? Porque foi o ano que a OTAN começou a enviar soldados para o leste europeu. E a sim. Rússia se sentiu ameaçada pelos pensamentos deles ali, dos russos. Não cabe a nós aqui falar quem está certo e quem está errado, né? A gente só vai relatar os fatos que chegaram até hoje. O Então, desencadeamento. exatamente. E o Banco Central Russo fez o quê? Mais que dobrou sua reserva em ouro. Então, hoje a Rússia é uma das maiores tem as maiores reservas do mundo de ouro. Ouro físico. Não é só contrato de ouro, mas sim ouro físico, o porte ali daquelas barras bonitas que a gente vê em filmes seriados de ouro. Tem relatos que parte dessa reserva foi bloqueada pela Suíça, porque estava em um banco suíço. Em Então, Banco Suíço. para você ter a reserva de ouro, você precisa estar alocada dentro de um banco. A maior parte está onde? Nos bancos russos. A parte que estava ali ainda em bancos europeus, no caso da Suíça, foi Sim. bloqueada. E o que os russos também fizeram? De 2016 para cá, eles tinham muitos títulos públicos norte-americanos, ou seja, dívida norte-americana ali atrelada a dólar. O que eles fizeram? Começaram a vender muitos esses títulos para se livrar um pouco dessa dívida norte-americana que eles tinham comprado ali, para ter o ganho do Uhum. rendimento, e o que? Reduzir a sua exposição a dólar. Porque pensando no momento de guerra, Exatamente. você vai ter muita flutuação do preço ali do câmbio ali, principalmente o roubo com dólar. A gente viu já o noticiário relatando ali a queda absurda que vem tendo ali de mais de 40%. Despencou, né? O rublo essa semana despencou, né? Chegou ao Exatamente. patamar do peso argentino até, né? Tava Olha vendo aí. hoje. Então se não Chegou está ao valendo mais patamar. muita coisa. Então a Rússia já se preveniu com isso, né? Aumentando também suas reservas. E aí, dessa pequena parte econômica, a gente começa agora a trazer o atrelado da commodity, que é o que? Um dos piores resultados que a gente vê disso é o que? A considerável alta dos fertilizantes. Então, sim, você tem um preço de fertilizantes disparando com isso. Nessa alta desses preços, qual que é o pior fator para isso que incomoda o Brasil? E aí o Diego vai dar continuidade, que é mais 60% fertilizante exportado pela Rússia, quem compra é o Brasil. E aí tendo Exato. essa alta, né, Diego, gera um problema para os produtores e para o consumidor final. Com certeza, vai desencadeando tudo, né? Então a gente vê aí que, por exemplo, essa questão do fertilizante, 60%, 62% para ser mais exato, das importações brasileiras da Rússia ano passado
foram de fertilizantes, o que dá mais ou menos 18 bilhões de reais, né? Esses 60% correspondendo. Então, esses 60% dessas importações, atrelados à questão dos fertilizantes, é de grande importância no Brasil, porque hoje a gente sabe que a nossa dependência, principalmente em alguns setores específicos, como o potássio, né, cloreto de potássio, o nitrato de amônio, a ureia, o Brasil não é autossuficiente. E sabe-se já há muitos anos, né, 15, 20 anos, que o Brasil não tem essa capacidade de abastecer o mercado interno. Então, cada vez mais a gente está dependendo dos países. Eu tinha até anotado aqui, Andrew, só para a gente colocar, em 2021, ano passado, né, que se encerrou, a gente importou 42 milhões de toneladas de fertilizantes. Desses 42 milhões de toneladas, 23% vieram da Rússia, 14% da China, 11% do Marrocos, 10% do Canadá e Irã, 5% do Catar e 4% de Belarus, ou Bielorrússia, né, que é ali vizinha da Rússia e está até atuando na invasão da Ucrânia, né? E, consequentemente, foi até travada também, né? E vale ressaltar para o pessoal também que não partiu da Rússia e da Bielorrússia esse embargo no fornecimento do fertilizante, né? Como foi noticiado essa semana aí por alguns canais, o que aconteceu foi que, estrategicamente, usa-se um porto, né, da Lituânia, que é o porto de Klaipėda, não sei se a pronúncia é essa correta, né, mas é um porto de Klaipėda que é utilizado para fazer essa exportação dos fertilizantes. E aí a Lituânia, já querendo ficar de boa ali no conflito, falar, opa, tô neutra aqui, não vou mexer com vocês e vamos ficar na paz, foi lá e bloqueou a passagem dos navios ali, né? Que é a saída ali pelo Mar Báltico, né? Que é por onde escoam-se esses fertilizantes. E com isso, assim, você tem esse bloqueio por conta de um viés ali de, cara, eu quero paz, não quero me envolver na guerra de vocês. Os preços vão disparar por conta disso, porque você tem, né, de uma forma global, você tem dependência de fertilizantes para eles chegarem para os produtores. Como não chegou, o preço explodiu. Então a gente viu o preço fertilizante disparando, o próprio potássio que o Diego falou subiu de forma absurda. Então o open interest ali, né, que é o aumento do fluxo financeiro por derivativos e futuros de fertilizante, de potássio, de milho, de soja, de vários outros grãos dispararam. O petróleo, então a gente está vendo o petróleo batendo $116, o Brent, né, que é o principal ali que é cotado ali, que até a Petrobras usa como balizador. Então tudo isso gerou um estresse no mercado. E aí, nesse caso você viu que esse reflexo que tem no famoso Production Price Index de fertilizantes dos Estados Unidos, que disparou, ele vai ter essa discrepância, ela vai chegar brevemente o repasse para o consumidor final. Então você que está em casa, não se assuste, você vai lá comprar o teu pão de manhã no belo domingo, vai estar bem mais caro. Principalmente o pão, né? Porque a gente também vale ressaltar que a Rússia e a Ucrânia são das maiores produtoras de trigo do mundo, né? Fornecem, acho que 1/3 do trigo do mundo. Então, realmente o exemplo é bem ilustrativo. É o velho e famoso pãozinho brasileiro, né? O pãozinho vai ficar muito mais caro por conta do grão e do fertilizante. E do fertilizante. E também do petróleo que é usado no nosso modal rodoviário, né? Para fazer o deslocamento, né? A logística de escoamento e abastecer o mercado, as cidades, né? Perfeitamente. Então você vê que você vai ter uma quebra novamente, né, da cadeia produtiva e de comércio. A gente teve por conta do Covid, por conta, né, dos lockdowns ali que foram um momento ali de saúde necessário, e agora você está tendo por conta de uma guerra que está muito distante da gente, que a maioria das pessoas acha que não tem tanta relevância, mas tem uma relevância imensa por conta dessas commodities. E um fator importante econômico é, se você tem um aumento, uma explosão, como a gente está vendo agora, do preço das commodities, isso infelizmente leva o quê? Um aumento da inflação. E no Brasil a gente está vendo a inflação de mais de 10%, a gente está vendo ela caindo bem pouquinho, bem devagar, engatinhando. Corre o risco dela voltar a ter um gap de alta, porque, cara, vai ficar muito caro para o brasileiro fazer compra, né? Tanto de alimentos
quanto ali de abastecer o carro para ir trabalhar, usar o próprio automóvel como fonte ali de renda da família. E Então, vale também a gente ressaltar, né, Andrew, que a questão das commodities, principalmente para economias como a nossa, né, como a da própria Rússia, ela é fundamental, né? Então, se a gente exatamente. tem uma grande oscilação assim dessa forma, como foi agora há pouco tempo que a gente vivenciou o super ciclo das commodities, né? Que em algum momento atrás a gente abordou também, falando desse super boom das commodities, né? A gente está vendo isso novamente. A gente teve uma escalada de preços, por exemplo, na cotação do café, da soja, do milho, do boi gordo, né? Da arroba do Sim, boi gordo. Então, isso tudo vai refletindo. Às vezes a pessoa que está aí do outro lado vendo a gente está pensando, nossa, gente, mas agora é só a Rússia e a Ucrânia, é só a guerra e tal, e tá todo mundo falando disso, mas por quê? Porque é aquela história, né? Um bater de asas de borboleta no Atlântico pode gerar um tsunami no Pacífico, né? É uma frase de um filme famoso, né? Efeito borboleta. Então, sim. tudo numa economia globalizada como a gente vive hoje, tudo interfere em outros países, né? E o pessoal tá achando que é só questão de ganho territorial, é ganho político ali, cara, é geopolítico e econômico. Porque a gente já falou, Rússia e Ucrânia são grandes produtores de grãos. A Ucrânia tem uma área muito fértil. Então, mais um dado que impressiona e que mostra a relevância dessa guerra de forma global. A Ucrânia é o que? É o lar de metade do gás neon do mundo, que é fundamental para você fazer fabricação de chips semicondutores. Ou seja, Semicondutores. 90% do Olha neon que incrível. está na Rússia e na Ucrânia. Se você está tendo guerra, você não está tendo a produção desse neon. Isso vai impactar o quê? Toda a fabricação, toda a cadeia que depende de chips semicondutores. E a gente viu isso em 2020, começo de 2021, com a Taiwan tendo esse problema, principalmente ali para placas de vídeo, celulares. E agora está tendo Excelente. ali no norte agora com a Ucrânia e com a Rússia. Ucrânia, rica em recursos naturais, principalmente depósitos de minerais, possuindo uma das maiores reservas de minério de ferro de grau comercial. Olha Então, só. olha a representação que a Ucrânia tem, o espaço ucraniano. 30 bilhões de toneladas de minério de ferro, ou cerca de um quinto total do global, está na Ucrânia. Se Olha você só. tem uma larga possibilidade de escalar a produção, a extração do minério de ferro e fazer a venda, minério de ferro é básico para você fazer o quê? Crescimento econômico. Você tem o crescimento do país. E a gente tem vendo aqui no Brasil que a Vale, o tanto que ela subiu, já está batendo mais de R$ 101. No metade ali do ano passado chegou a bater, se eu não me engano, mais de R$ 110, porque a Passou China de estava 100 reais. escalando muito a compra do minério de ferro para crescimento econômico. E se a Rússia dominar a Ucrânia e começar a utilizar desse espaço para fazer extração para crescer, imagina o crescimento que o poder ali econômico, político vai ter vindo da Rússia. Então a briga ali pelo espaço não é só um espaço de cunho histórico, né, de guerras e brigas ali, tem um senso ali econômico de dominância muito relevante. Sim, vale ressaltar também o gás natural, né? Que a gente estava até conversando antes. O gás natural, a Rússia hoje é o principal país produtor, né, do gás natural, e a Ucrânia também tem grandes reservas. E aí a gente pensa, mas o que isso interfere no campo, no agro brasileiro? Para quem não sabe, o gás natural, ele é a matéria-prima para se fazer ureia, que é mais um dos nossos principais fertilizantes que a gente usa aqui, né? Que é a trinca, né? É NPK, é nitrogênio, fósforo e potássio. Então, nitrogênio a gente só consegue através de fontes de fertilizante. A gente tem o nitrogênio que tem naturalmente no solo, é outra possibilidade também, já pensando em alternativas, né? A gente tem a questão das leguminosas que reciclam esse nitrogênio, mas ainda é pouco, né? Então, a gente tem o nitrogênio, principais fontes, nitrato de amônio, que a gente já sabe também que a Rússia decidiu suspender as exportações, né, durante 2 meses, já se preparando para a guerra, e por ele Sim, ser um componente justamente para bombas, né, se eu não me engano, para fabricação de bombas, o nitrato de amônio, acho que ele é usado. E a gente tem a ureia, que principalmente deriva da extração do processo lá do gás natural.
Então, e aí o terceiro principal, né, que é o potássio, grande parte das reservas são russas. A gente tem outras possibilidades. Tem a nossa ministra, a Tereza Cristina, que vai partir, parece que numa missão para o Canadá, para aumentar o fornecimento do Canadá. Ela já teve também, pelas notícias que a gente viu, já esteve no Irã, aumentando o fornecimento da ureia, né? E do Canadá ela vai atrás de potássio. Por quê? Porque as nossas alternativas, a gente tem uma mina de exploração, né? Em Sergipe, mas hoje ela não atende, acho que nem 15% da nossa demanda nacional de potássio. E aí você tocou num ponto importante que quando a gente se trata de Irã, vale lembrar que ali em 2018 o Trump ele fez várias sanções contra o Irã, né? Só que a briga do Trump com o Irã era mais a questão ali do petróleo. Só que ele fez vários embargos ali bloqueando o Irã de fazer várias negociações com vários países parceiros dos Estados Unidos. E o Brasil, querendo ou não, ele tem que ser autossuficiente, né? Ele tem que fazer os seus parceiros. Ele precisa para sua produção, seu consumo, seu crescimento. E aí você tem esse embargo atrapalhando um pouco essas negociações. Aí você vai ter que buscar em outros parceiros bem longes. E aí como é que se faz? Então tudo isso tem um impacto onde? Vai chegar lá no produtor, o produtor ele vai ter que repassar de alguma forma, porque vai ficar caro para ele. Ele vai ter que repassar e vai ficar caro para a gente, o consumidor final, comprar produtos ali, então derivados de grãos, né? A gente fala aqui do próprio petróleo, então você vai ter a gasolina ficando mais caro. Então, o próprio óleo diesel que é usado também nas operações no campo, né? Porque muitas das vezes a pessoa pode pensar assim, não, é só semear e deixar, né? Mas não, a gente tem as operações no campo, tem pulverizações, tem adubações, tudo isso exige máquinas e implementos que são movidos a quê? A óleo diesel, né? exatamente. E outro detalhe, assim, quando você pensa assim, e te falando de forma econômica, assim, de sistema econômico, o principal banco russo, né, que é o Sberbank, ele também foi muito afetado nessa turbulência toda. Então teve impacto das sanções econômicas, teve problemas de liquidez com saques, né? A ADR do banco, a ADR, para quem não sabe, que é American Depositary Receipt, é um recibo de negociação daquela ação em determinada bolsa. No caso aqui específico, por exemplo, a de Londres caiu mais de 99% em um mês. Então você vê as ações de um banco perder quase que 100% do seu valor. Você tem a dívida russa, tinha um rating de B, caiu para C. Os credores, ali, um dos principais credores da dívida russa é o BlackRock, que é a principal empresa de ETFs do mundo. E ali você tem Credit Suisse, você tem JP Morgan, você tem várias grandes empresas, grandes bancos de investimentos ali, seguradoras que compravam dívida russa e agora vai ver todo esse investimento pensando no retorno futuro ali, com a taxa de inflação russa alta, vai virar pó. Então você tem investimentos ali de ETFs que tinham empresas russas, vai ter o rebalanceamento agora semana que vem, na próxima semana, vão ser considerados como $0. Vai ser considerado aquele investimento de dezenas de milhares ou milhões ou até bilhões de dólares, vai ser cotado como pó, zero. Tudo porque vai partir do zero. Como teve todos esses embargos aí e os preços caindo, a bolsa russa ela está praticamente fechada, ela só está funcionando de forma extraordinária, então bem limitada. Olha o impacto que isso gerou de forma global. Então, commodities fechou, preços para os produtores, preços para consumidores de forma global, e o brasileiro, como tem o seu PIB mais de 26% vindo de commodities, vindo do setor agro, o impacto ele é muito forte. E aí, para quem é acionista de várias empresas de ETFs, tá, que tem, porventura, eles têm um ETF que tem uma empresa russa, vai ver daqui uma semana, 2 semanas, um valor bem diferente da cota. Porque a ação que estava lá listada, agora vai ser listada como zero e vai ser retirada. Então, teve perda de capital imenso ali. Então, o embargo do SWIFT, ele é bom para ver se acalma os tremores de guerra, para ver se a Rússia para. Só que foi o que a gente falou no começo da live. A Rússia ela vem se preparando para isso, com reserva em ouro, muita reserva ali em rublo. A aproximação da China também, né? Principalmente no ramo no setor das próprias commodities, né? Porque aí você pode pensar assim, não, teve as sanções, mas assim, se você pensa em commodities agrícolas, milho, trigo, a China vai consumir isso, né? A China é uma máquina gigante de consumo, né?
Exatamente. E quem mais compra produtos de grãos russo é a China. Então a Rússia depende muito da China. E essa parceria que eles fizeram, né, você tem até mais um lado político nessa parceria, que é o que? Eles querem finalizar o monopólio norte-americano de hegemonia ali global, política, geopolítica e econômica. Econômica. Então você tem as outras duas maiores potências do mercado emergente querendo derrubar a maior potência do mercado emergente, do mercado desenvolvido. E aí agora o que vai acontecer? Cara, a gente não sabe, mas o cenário é ruim e os impactos eles são severos pensando em curto e médio prazo. Principalmente para países como o nosso, que dependem basicamente das commodities, né? A nossa balança econômica gira em torno das commodities, né? Inclusive, hoje a gente viu aí, saiu o relatório, o resultado do nosso PIB, né? A gente teve um crescimento, né? 4,6%, porém, o setor agro, a gente teve uma queda de 0,2%, principalmente devido ao quê? Às nossas condições adversas que a gente já vem enfrentando desde 2020, né? Altas temperaturas, seca prolongada, calor excessivo durante a florada, principalmente do café. Depois, no ano passado, a gente teve a questão das geadas nas principais regiões produtoras de café, de soja. Então, isso tudo já vem vindo impactando na nossa cadeia, né? Tivemos o super ciclo das commodities e agora, diante dessa situação que se agrava cada vez mais, né? Diante desse aumento do preço do petróleo, aumento de preço das próprias da matéria-prima que a gente usa, né, dos fertilizantes. Então a gente tem que procurar alternativas, né, Indra? A gente tem que, já para ontem, né, a gente já tinha que ter alternativas e planos B para a gente diminuir essa dependência externa, né? Com certeza, fazer um pensamento assim, igual a gente viu, por exemplo, a escalada norte-americana para o poder foi justamente se tornar autossuficiente, né? Não depender de outros países, fazer os outros países dependerem dele. Então ele vai ter o poder de barganhar, de negociar, né? Então o Brasil, pelo tamanho que a gente tem como país ali, a gente sim consegue encontrar formas de ser menos dependente de outro país. Né? Agora basta investimentos para isso acontecerem, desejo de ter esse crescimento do nosso país para um crescimento nosso, né? Próprio nosso, assim, digamos assim, pessoal do brasileiro, mas vai se transformar num crescimento forte da população para a economia. Né? Então, quando a população e os políticos verem isso, falam assim, cara, não precisa depender 62% dos fertilizantes russos, 10% vindo de Irã, 12% vindo de China. A China não tem por que ela estar vindo aqui comprar 68% do minério de ferro da Vale, 70% do petróleo da Petrobras. Não, a gente pode utilizar aqui, a gente deve utilizar aqui primeiro para a gente crescer e depois a gente vende. Exatamente. E a gente vende caro, porque É a uma gente vende um questão. produto mais escasso. E aí a gente entra que é numa questão de segurança alimentar, de até soberania nacional, né? Então, se a gente observa, inclusive aqui em Minas Gerais, né, na faculdade onde eu formei, na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba, a gente tem um professor lá que já comentava, a gente tem um potencial muito bom, né? Já é de conhecimento que Minas Gerais produz muito minério, muitas rochas que a gente ainda nem conhece. Então a gente tem a possibilidade, a gente já tem empresas aqui na região que processam principalmente o verdete, que é uma rocha, e o siltito glauconítico, que está aí na mídia circulando. A gente já tem uma empresa que processa, que é uma fonte de potássio, que já tem sido usado por vários produtores, e a diferença é que a gente deixa claro que a gente tem os fertilizantes industriais, como no caso da ureia, que vem de um processo industrial, né, da cadeia do gás natural, e a gente tem os fertilizantes de rochas. E essas duas rochas que eu estou citando, né, o verdete e esse siltito, você faz um processo, submete ele à temperatura, né, juntamente com óxido de cálcio, você consegue aí a liberação de 7, 10% de potássio. Então já é uma alternativa que a indústria local, a indústria privada já está fazendo, né? Então cabe assim um pouquinho mais de atenção, às vezes até
dos órgãos públicos, como a Embrapa, por exemplo, que agora foi anunciado, que vai partir numa missão pelo Brasil para verificar se a diminuição de aplicação de fertilizante impacta diretamente na produtividade. Ora, você pode conseguir esse dado consultando as próprias centrais da Embrapa, né? Você não precisa partir numa incursão pelo Brasil para poder descobrir isso. Entrevistas com produtores, né? Entrevistas com grandes agentes da cadeia agroindustrial, né? Então, eu vejo assim, no Brasil, às vezes a gente tem a solução aqui dentro de casa, mas cabe mais atenção do governo, dos órgãos, de olhar, poxa, a gente tem aqui uma opção, por que a gente precisou esperar esse tempo todo? Só que eu ouço falar dessa dependência nossa de potássio são pelo menos uns 15 anos, né? Para a gente chegar numa situação dessa que agora fica todo mundo louco, né? E agora, como que vai ser? Agora que deu problema, a gente quer ter soluções, né? Tipo assim, você poderia se prevenir a isso, não ter uma alta dependência, mas não, é só quando o problema tá gigantesco que vai dar, né, vai desencadear vários outros grandes problemas Vai ó, que dar a um gente quer nó. resolver. E cara, não vai resolver agora de uma hora para outra, porque a emergência tá aqui, tá batendo na porta. Tá, ué. Aí Já está fica, suspenso, né? Já está suspenso. Os navios estão lá travados, né? Quem tem seu fertilizante, que o produtor que fez seu estoque ali, que fez sua compra futura, ok, mas diante da situação, já foi anunciado pelo Ministério da Agricultura que nossos estoques só abastecem a nossa safra até outubro desse ano. E aí a gente outubro, novembro, já inicia o plantio da soja, já tem as correções nas lavouras de café, por exemplo, né, que a gente tem que fazer. Milho também, né? A gente tem um milho safrinha aí, mas também tem milho do final do ano, então a gente vai ser pego aí numa época bem complicada, né? aí toda essa complicação vai o que? No final das contas vai ter aumento de preço para o consumidor final. E isso impacta o que? Gera mais inflação, o poder de compra nosso fica pior e aí mais forte ainda uma recessão nossa aí por conta disso. Fica difícil, tem soluções? Tem. Como fazer? Tem como. Difícil é ver solução sendo aplicada, né, Diego? Verdade. Ainda mais nessa morosidade, né? Que tudo no Brasil sempre moroso, sempre burocrático, né? Então, Exatamente. Então, pessoal, vocês ficam aqui com esse mar de informações para vocês. Então, assim, muita informação atrelada à economia, geopolítica e direto para a gente, assim, com os nossos produtores, com commodity direto, que é o que a gente mais depende, que é o que a gente tem que ter muito valor com isso. Então, a gente é especialista em commodities, né? O Brasil em geral é especialista nisso. A gente vende muito bem, a gente depende uma quantidade relativamente parte do nosso PIB disso e vai impactar muito a gente, né? O Diego trouxe dados, trouxe relevância aí porque ele vive diretamente com isso, principalmente o café, como ele falou que é especialista. Os impactos vão ser severos, mas a gente vai se preparando, então a gente vai trazendo informações para vocês do que vai acontecer no fim de mercado, como que se tiver mudanças ali, se tem uma reviravolta boa, a gente consegue no Canadá, por exemplo, trazer mais ali fertilizantes para a gente, só que com certeza, vai estar tudo em cotação a mercado, e as cotações de mercado todas dispararam, tá explodiram, disparado, o né? mercado ficou louco por conta dessa escassez que vai ser gerada em várias commodities, e aí todo mundo correndo e pagando mais caro. E aí vamos ver o que vai acontecer lá na frente, né, Diego? Verdade. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Vamos aguardar as próximas semanas. Nada melhor do que a gente pegar essa sensação de momento, essa questão toda e analisar e esperar. Não, vamos aguardar a semana finalizar, né? Vamos aguardar o mercado finalizar para a gente trazer para o pessoal aí, né? Exatamente. Aí tem esse vídeo de vocês aí para vocês terem como um bom guia de como está acontecendo, não só um fato, trazer só fato de história, mas como está acontecendo e o nosso cotidiano, nosso dia a dia, que é o mais importante, O que vai sabe? impactar, né? Na nossa Exatamente. vida. Então, pessoal, muito obrigado por estarem compartilhando o tempo de vocês aqui. Comentem abaixo aí o que vocês acham, a opinião de vocês. Compartilhem o vídeo com os amigos de vocês para terem conhecimento sobre esse tema e que tem um real impacto no nosso dia a dia. Valeu, pessoal! Valeu, gente.